Saudações do crente docente. Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Leira e estamos estudando a revista Lições Bíblicas na classe de adultos da editora CPAD, no primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando a revista sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje teremos a aula na lição de número 8, que tem por título O Avivamento Espiritual no Mundo. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Quero agradecer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, por essa oportunidade, o nosso mestre, e também ao pastor Edvanei Fernandes e a toda a sua equipe pela oportunidade concedida. Diante dessa lição, nós temos como base a leitura bíblica que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 7 ao 10, e também no capítulo 47, dos versículos 1 ao 5. Temos o texto áureo, que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E temos como objetivo nessa lição a ser alcançado, em primeiro lugar, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Em segundo lugar, identificar os grandes avivamentos no mundo. E em terceiro lugar, os avivamentos que devem ser mostrados mudam o rumo da história. A palavra-chave dessa lição é a palavra despertamento. Em seu sentido clássico, podemos entender que avivamento pode ser definido como um movimento extraordinário de visitação divina, que resulta em arrependimento profundo, renovação sobrenatural e reforma geral na igreja, com grandes resultados que se evidencia pela conversão radical de pecadores, gerando mudanças morais, sociais e até econômicas nas comunidades ou na nação. Um exemplo disso é o que está acontecendo nesses últimos dias nos Estados Unidos, onde centenas de estudantes da Universidade Asbury se reúnem em oração ininterruptamente. Estão há mais de uma semana, até aonde pude apurar. O clamor, até onde pude estudar, eu consegui entender que o clamor já dura mais de 140 horas. Com certeza já até ultrapassou esse tempo, conforme o movimento foi acontecendo. E o interessante é que o local é o mesmo, quando no mês de fevereiro de 1970 ocorreu entre os universitários norte-americanos. Que o Senhor Deus desperte a sua igreja a cada dia, que Ele nos desperte a cada dia. É importante nós entendermos que o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos, Ele, em várias partes do mundo, notadamente, agiu. Isso foi observado nos séculos XVIII e XIX. No século XX também, contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir dos capítulos 37 e 47 de Ezequiel, os avivamentos espirituais são analisados e como eles ocorreram
nesse mundo. Vale a importância de nós entendermos que essa lição ela parte da imagem do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, e da imagem das águas, no capítulo 47 do livro de Ezequiel, que fala de um avivamento espiritual no mundo. É importante a gente entender que, embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens elas podem ser aplicadas como um paradigma, um exemplo que serve como modelo do que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida aonde não há mais vida, manifestar o fogo santo aonde não há mais o fervor espiritual, avivar o que está morto. E veremos que Deus fez isso muitas vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, Ele pode fazer de novo. No tempo de Ezequiel, é importante você entender que o profeta ele alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Isso foi visto no livro de Ezequiel, no capítulo de número 6, dos versículos 3 ao 5. Também vemos que o profeta Jeremias, diante da calamidade que caiu sobre Jerusalém por causa da desobediência e a apostasia do povo, afirmou o seguinte, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, na linguagem da Almeida Revista Corrigida, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. É importante nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não deu a Israel e a nós o que merecemos. Nesse caso, destruição total. Ao invés disso, Deus permite que o seu juízo venha sobre nós não para destruir o seu povo, e sim para conscientizá-lo de seus pecados e, através do arrependimento, restaurar a sua posição ao lugar de comunhão. E isso aponta para um avivamento. É importante também nós entendermos que na visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos, essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. A visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, tanto política como espiritual. É importante nós entendermos que a restauração política e espiritual de Israel já aconteceu em 14 de maio de 1948. Porém, com a restauração espiritual, é importante nós entendermos que ela só vai acontecer no término da grande tribulação, com a chegada do Messias, que virá salvar o seu povo que clamou por ele. Apesar de ser um evento futuro, esse texto retrata um avivamento e por isso está sendo usado como base nessa lição de como Deus quer realizar um avivamento no meio da sua igreja. Quanto ao rio das águas purificadoras, no capítulo 47, no livro de Ezequiel, na visão, ele viu um homem que possuiu um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu a distância de 1000 côvados, ou seja, em torno de 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas
que chegava em seus tornozelos, no capítulo 47, versículo 3. A cada 1000 côvados, ou seja, 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado, conforme está em Ezequiel capítulo 47, versículo 4 ao 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura. Inclusive, de forma detalhista, podemos dizer, até mesmo na piscicultura, que envolve a criação de peixes. E daria vida em tudo por onde passasse. Isso está confirmado em Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Era um grandioso livramento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. É muito importante nós descrevermos aqui que quando Deus usa Ezequiel para falar dessas águas do capítulo 47, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, como por exemplo acontece no livro de Joel. Porém, alguns, como é o caso do comentarista dessa lição, fazem uma aplicação em forma de comparação, onde eles comparam a água que traz vida com a ação do Espírito Santo, que também traz vida. O comentarista, ele usa uma aplicação com base na comparação e relaciona a profundidade que o profeta Ezequiel experimentou com o que pode ser experimentado através de ter uma vida cheia do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E disse do Espírito isso, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vale a importância que nós entendemos que o Vale dos Ossos Secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo e também pode avivar a nossa vida. Houve grandes avivamentos no mundo. Na Europa, nós sabemos que houve períodos em que o continente europeu estava em uma situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel capítulo 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria renovar e avivar o velho continente. Isso nós vemos pelo menos em 3 regiões na Europa: na Alemanha, na Inglaterra e no país de Gales. Na Alemanha, por exemplo, por volta do ano de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios no fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América com a sua ênfase na religião do coração. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração continua 24 horas. Chamado Moravianos, durou quase por 100 anos. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Temos um relato de uma história de amor a Deus. 2 jovens moravianos de 20 anos
ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Esses jovens fizeram um contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fosse a ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais haveriam de ver aqueles irmãos. Tão queridos, quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras, que foram: ouvis, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Realmente, algo muito impactante que nos desperta para os dias de hoje. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Waterfield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. E nós vemos que no livro de apoio, na página 88, afirma o seguinte sobre esses homens: os irmãos Wesley foram notados como exemplos de vida em comunhão com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, formalista e sem poder, e pôs-se a pregar o retorno à vida esposada do Novo Testamento. Reuniu jovens na faculdade, chamados de o Clube Santo. Dedicavam-se a uma vida de devoção e santificação. Não eram bem vistos pelos demais crentes. Inclusive, o Wesley, ele andava por cerca de 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de Cristo. Viajou à Irlanda 42 vezes e 22 vezes à Escócia para pregar o Evangelho. A sua pregação era bíblica e conservadora por excelência. Falava sobre santidade, boas relações familiares, aversão aos vícios e ao desregramento, ou seja, a devassidão. Aos 37 anos, depois de ter estudado nos Estados Unidos, voltou à Inglaterra e tornou-se pregador fervoroso. Pregava às 5 horas da madrugada aos trabalhadores que iam para as fábricas. George Whitefield, amigo dos Wesley, também foi um pregador cheio de Espírito Santo. A história da igreja não afirma que eles falavam em línguas, mas sim que eram grandemente avivados e contribuíram para uma busca maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas que vivia de modo frio, letárgico e sem unção. Em País de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país.
e alcançou muitos países do mundo. Em todos esses relatos de avivamentos na Europa, Deus ele levantou pessoas por onde esses avivamentos começaram. Para sermos instrumentos de Deus, podemos ter isso como lição para a nossa vida. Para sermos instrumentos de Deus, é preciso primeiro cultivar um relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas poucos desejam ver vidas transformadas. Eu tenho certeza que esse não é o nosso caso. Deus, ele quer usar pessoas apenas. Deus, ele não quer usar pessoas apenas para que essas pessoas elas sejam conhecidas como alguém que Deus usa. Deus, ele quer nos usar para que vidas sejam alcançadas e outras edificadas. Temos também o registro de avivamento nos Estados Unidos. Vemos que Deus ele também queria avivar os norte-americanos. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Por exemplo, Charles Grandson Finney foi usado por Deus para um grande avivamento, um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Vemos também que o movimento pentecostal, esse movimento, das raízes desse movimento, no ano de 1900, Charles Fox, um obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar um movimento chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos capítulo 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, ele pertencendo a um grupo chamado Santidade, ele foi atraído por esse movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali, Seymour, ele foi batizado no Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. No ano de 1901, esse ano foi considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1916, William Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Borne, lá no endereço da Bonnie Dry Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa, no número 312 em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Diante desse tópico, é importante entender que grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. É importante também nós entendermos que os avivamentos, eles mudam a história. Eles mudam a história. Vemos que os avivamentos, eles promovem impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar
inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas. E é importante também entender que eles, se alegrando no Espírito Santo, eles foram muito perseverantes, o povo norte-americano, diante de tantos conflitos. Só o avivamento espiritual verdadeiro remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Nós vemos que a geração depois dos avivamentos também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto de manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar o verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas nesse momento atual. O Espírito Santo, ele deseja avivar o seu povo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos, ele sempre usou e quer usar homens e mulheres que se coloquem diante dele como instrumentos do avivamento. A Europa foi pré-cristã. Depois se tornou um continente cristão, onde houve avivamentos históricos nas suas nações. Hoje, a Europa, infelizmente, é pós-cristã. Catedrais enormes que reuniram milhares de pessoas em grandes avivamentos, hoje são alces secos, transformadas em bares e danceterias, museus e até mesmo em templos de outras religiões. Os sucessores dos avivalistas esfriaram-se, acomodaram-se, e os lares cristãos desprezam o culto doméstico e os filhos desviaram-se de Deus. Que nós nunca possamos perder a essência de realizar o culto doméstico em nosso lar e ler a palavra de Deus diariamente. Essa história, ela se repetiu inclusive aqui no Brasil. Que Deus nos guarde. Onde a maioria dos crentes tem a dificuldade de fazer um culto doméstico e nem mesmo se interessa pela leitura bíblica diária. Mas eu acredito que através dessa lição, Deus está acendendo a chama do prazer de buscarmos a luz em nossa casa e também ler a Bíblia diariamente. O que é preciso para ser avivado? Quando lemos a biografia de Adoniram Johnson, que foi um missionário que padeceu muito para cumprir o chamado do Senhor, descobrimos que seu êxito, em primeiro lugar, não foi produto de seus talentos ou força de vontade. Ao invés disso, é relatado que ele passava diariamente, horas a fio, de noite e de madrugada, em íntima comunhão com Deus, em oração. Qual foi então o mistério do incrível êxito dos heróis da fé na Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Que assim também possamos ser. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, tanto no aspecto cultural, quanto no aspecto político, como no aspecto econômico. Que o Senhor Deus deseja operar nas igrejas do mundo. Que o Senhor Deus deseja promover um poderoso avivamento espiritual
que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Isso é uma profunda verdade. Deus deseja fazer isso. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, que haja milagres, que haja prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Dessa maneira, a imagem que aparece no livro de Ezequiel pode representar uma vida espiritual seca, mas que ao mesmo tempo pode receber o sopro do Espírito Santo. A vida de oração, de meditação na palavra de Deus, de evangelização, de discipulado, de adoração a Deus são meios de buscarmos esse avivamento. O Espírito Santo quer avivar a sua classe. Que o Espírito Santo de Deus sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Lembremos que avivamento muda atitudes, pensamentos, propósitos e sempre começa com arrependimento. Quero encerrar essa aula agradecendo a você, ouvinte, e quero te convidar para seguir o Crente Docente pelo Instagram, @CrenteDocente. No Facebook você também pode acompanhar o Crente Docente pelo endereço facebook.com/Crente Docente. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus aviva em nós uma grande obra. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, querendo Deus.